Morrer não mata ninguém. Olá, pessoal! Vocês estão no canal da Personal Spirit, o canal que tem o propósito de queimar as calorias do espírito e deixar a gente leve como uma pluma. Eu pedi para vocês sugestões de vídeos e fui atendida, né? Uma amiga minha, a Celina, eu agradeço, me sugeriu que eu falasse sobre a morte, mas não numa visão de perda, e sim numa visão de transformação. Por isso que eu disse que morrer não mata ninguém. Sabe por que não mata? Porque nós começamos a morrer a partir do momento que nós saímos do ventre materno, né? É tão interessante que eu pensei em fazer um workshop sobre a educação para a morte. E aí a ideia foi tomando uma proporção de tal forma que eu já estou com 50 páginas do próximo livro que traz esse assunto, né? Claro que se eu fizer um workshop, pouca gente vai se candidatar, mas eu já vou avisando, as vagas são limitadas, tá? Então, dentro desse assunto, eu pensei que a morte não pode ser tratada jamais como perda, e sim como uma transformação. Vamos pensar o seguinte: quando alguém aparece grávida, uma mulher está grávida, ela diz: eu vou ganhar neném. Eu estou no estado, até usam, né? Os mais antigos usavam. Fulana está no estado interessante. Porque ter filhos e estar grávida é estar interessante e é estar ganhando, né? Só que acontece o seguinte: a partir do momento que o bebê sai da barriga, nós já começamos a morrer. E esse processo da morte acompanha o mesmo processo da vida. A morte tida como, ai, coitado, morreu. A infelicidade. Ai, a morte é uma coisa que traz um caos para a família, né? Mas esse caos é necessário muitas vezes para renovar a situação familiar. Quantas vezes nós acompanhamos os pais super protetores de seus filhos, criam verdadeiros Peter Pans na vida que só vão amadurecer após a morte dos pais, porque é a única oportunidade que eles têm para crescer, né? Então, no campo do sagrado, a morte é muito mais respeitada do que a gente imagina. Como assim no campo do sagrado? A morte, como uma coisa sagrada, ela é tida com tanto respeito e tanto medo que se torna uma coisa misteriosa. Não vamos tocar no assunto, isso é coisa de Deus, não depende de nós. A morte é uma coisa sagrada de tal modo que quando alguém morre, a gente faz uma reflexão profunda da nossa vida. Às vezes nós choramos, lamentamos, mas não porque estamos pensando no defunto, e sim nós mesmos, porque todo mundo pode morrer, menos eu ou alguém da minha família. Mas quando ela chega perto de nós, nós vamos refletir, está chegando a minha hora, e o medo tomar conta de nós. Então, estudando o tema, eu cheguei à seguinte conclusão: gente, nós morremos todos os dias quando dormimos e não estamos sabendo nem desconfiando que o sono nada mais é do que o exercício da morte. E o mais interessante é que durante o sono nós sonhamos, eu digo que os sonhos seria o passado dessa morte, né? Então, se a gente inverter, vamos dormir um pouquinho e trocar, vamos morrer um pouquinho, nós vamos perceber que a morte e a vida, a morte não é um lado, no outro lado da moeda, é o mesmo lado da moeda. Porque se a gente não dorme bem à noite, ou a gente não morre bem à noite, no dia seguinte nós não estaremos preparados para trabalhar e ter um dia alegre, um dia tranquilo, porque a falta de sono, sono atrasado, nos deixa irritados, improdutivos, bêbados, né? Bêbado de sono. Quantas vezes a gente não vê um colega de trabalho chegar da balada e falar: olha, eu estou bêbado de sono, cheguei e dorme.
e a aparência fica horrível. Por quê? Porque não morreu à noite. A falta de morrer um pouco e até fazer a cesta depois do almoço é que nos deixa irritado. Então, presta atenção, a vida e a morte é um lado da mesma moeda. Depois do sono, vamos imaginar que nós temos a infância, né? Claro, todo mundo passa pela infância. Quando chega na adolescência ou na puberdade, a gente sente falta da infância. Cadê a infância? Cadê aquela criança de trancinha, de cachinho cor de ouro, que às vezes até muda a cor do cabelo? Tudo aquilo já morreu. Acabou, não existe mais. A morte está acontecendo paulatinamente e a gente não percebe. Quando a gente chega na juventude, né, que tudo é válido, a gente faz um monte de peripécias e a vida se torna maravilhosa. Na juventude, a flor da idade, mas a criança e o adolescente já foi, já morreu. A gente não percebe, porque a gente só vai perceber esse processo quando chegamos na velhice, que vamos ter que lidar com os cabelos brancos, a falta de colágeno, às vezes a falta de vigor físico, uma série de coisas. Então, se a gente não se preparar e não perceber que morremos a cada dia, nós vamos achar que a morte vai ser sempre súbita. Nós vamos nos revoltar com Deus, quando vamos perder um ente querido, e achar que a morte aconteceu. A morte chegou de repente, não avisou ninguém. Salvo as situações de acidente, que também às vezes é causado por uma morte por imprudência, assim como as doenças do corpo físico, a morte também não acontece por acaso. Ela é muito mais rotineira e muito mais devagar do que uma doença, do que qualquer tipo de doença. Sendo que a morte nos promove para uma transformação de vida que não tem fim, né? Então, assim, educar para a morte é educar para uma excelência de vida sem medo. Porque o medo da morte mata mais do que a morte em si. A morte é o maior medo do mundo, de toda a humanidade, é morrer, né? Primeiro é morrer, o segundo, se eu não me engano, é falar em público, né? Nós temos tanto medo da vida como temos da morte. Nós temos tanto tempo para viver como temos o tempo para morrer, porque os dois lados caminham juntamente, né? Então, nós precisamos morrer todas as noites para a gente perceber que isso não acontece por acaso, né? Quando nós lembramos do sonho passado, nós estamos lembrando de uma morte passada e não compreendemos. Então, morrer é uma necessidade biológica. Vamos entender isso e parar de reclamar e de nos revoltar contra a natureza divina, que tudo promove e nós fazemos parte dela. Vamos para o nosso chocolate filosófico, falando uma frase de Lavoisier, que ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, essa frase de Lavoisier diz o seguinte, foi praticamente a primeira constatação de que a matéria poderia ser transformada, mas nós somos matéria e somos espírito. Então, a partir da morte, nós temos uma nova condição de vida e vamos nos preparar no dia a dia, não precisa fazer cursos, mas percebendo que todos os dias a gente morre e continuamos a morrer, vamos nos acostumar com o envelhecimento da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso corpo. Não deixe de se inscrever no canal da Personal Spirit, mandem suas sugestões e até o nosso próximo vídeo, que é a continuação de Morrer Não Mata Ninguém, parte 2. Até lá, muito obrigada.